Pessoal, então, continuando aqui, vou continuar citando Raul Seixas, né? Eu vou dizer agora o oposto do que eu disse antes. Falei que eu tinha fechado o assunto céu e terra, mas o fato é que entre a última gravação e agora, né, entre o bloco anterior e agora, se passaram alguns dias, tá? 2 ou 3 dias aqui, um final de semana, e eu pensei em outras questões adicionais envolvendo ainda o mesmo tema aqui, céu e terra. Como é um tema muito complexo, muito rico, tá? E não é exagero dizer que a estrutura simbólica, de forma geral, se relaciona diretamente com essa dualidade céu e terra, e esse matrimônio céu e terra. Eu acho que valem algumas considerações adicionais. Nisso a gente vai chegar aqui no quarto bloco, né? Provavelmente mais uns 20 minutos, tratando desse livro do Mathieu Pajot, e ainda vai faltar muita coisa, né? Porque ainda vai faltar a outra dualidade, que é a dualidade tempo-espaço. Ou ordem, renovação, a gente pode colocar também nesses termos, né? Ordem e mudança. O que eu resolvi fazer então é dedicar esse bloco a mais, então a gente fecha uma aula inteira falando, né, introduzindo a obra do Pajot e falando especificamente sobre céu e terra, e na próxima aula a gente fala sobre espaço e tempo. Também, a partir dessa ideia de espaço e tempo, a gente pode fazer tirar um monte de conclusão, desenvolver o tema de diversas formas, e na próxima aula também o que eu pretendo fazer é exemplificar essa simbologia do espaço, do tempo, do céu e da terra, tá? Eu falo desses 4 lados, assim, tentando trazer exemplos concretos de como esses termos aparecem em imagens simbólicas, tá? Para vocês entenderem. Eu fiz diversas anotações com base, basicamente, em tudo sobre simbolismo que eu li, para a gente ter um repertório, assim, e conseguir identificar como essas coisas aparecem concretamente. Claro que esses exemplos concretos, como eu vou falar lá na frente, eles não são matemáticos, né? Não é sempre, por exemplo, que o Sol vai simbolizar o céu. Pode acontecer do Sol simbolizar o espaço, por exemplo. E o fogo, às vezes, pode simbolizar o fluxo, né? Que o fogo tem a ver ao mesmo tempo com o Sol. Então, essas coisas elas são intercambiáveis, e os símbolos têm uma certa fluidez. Mas é possível traçar um panorama geral, assim, mas enfim, isso fica para a próxima aula. Hoje, então, retomando aqui a ideia de céu e de terra, algumas considerações adicionais. Queria trazer alguns elementos que me parecem importantes aqui da gente perceber. Primeiro, uma imagem simbólica do céu e da terra, a imagem simbólica primordial que aparece no livro do Gênesis, tá? E eu gosto de falar, é bom falar disso, porque, de novo, a gente vai agora vendo histórias concretas e vendo como esses elementos eles aparecem. No Gênesis, logo no começo, tem a imagem muito clara da criação do ser humano como união entre céu e terra. E como isso acontece? A partir da imagem de que Deus molda o ser humano a partir do barro, né? A partir do pó da terra, e sopra, né? Tem o sopro do espírito, o sopro da vida. É um movimento por meio do qual o espírito, né, esse polo do sentido, é insuflado no ser humano. Então o ser humano nasce por meio dessa união entre céu e terra, tá? Por isso que a gente a função do ser humano desde a sua origem, né? Já está inscrito, essa função já está inscrita logo na criação do primeiro ser humano, comunhão entre céu e terra. E posteriormente isso é perdido e a gente se perde, a gente nasce num mundo decaído, ou seja, um mundo em que essa união é rompida, e nós todos experienciamos essa dissociação entre céu e terra, e a missão do ser humano é se fazer novamente símbolo disso, tá? Então esse me parece o primeiro adendo importante, né? Falei tanto de céu e terra e não poderia deixar de trazer que essa imagem primordial que aparece na Bíblia. E aqui a gente percebe como essas imagens vão reaparecer posteriormente, né? Como o espírito repousa sobre as águas, como o espírito paira sobre as águas, como esse mesmo espírito que paira sobre as águas, e as águas novamente aparecem aqui como um símbolo da terra, né? Como símbolo dessa potência, dessa base que está embaixo, né? Que
a partir da qual tudo é manifestado. Como, por exemplo, no batismo de Jesus Cristo também aparece a mesma imagem do Espírito ou da própria voz de Deus, né? Posteriormente do Espírito Santo em forma de pomba, né? O que se diz, obviamente não é uma pomba literal, mas a pomba que faz alusão ao reino espiritual, ao reino celeste, é um animal puro, que voa, né? Que também aparece sobre as águas. E novamente existe lá a alusão de uma união entre céu e terra, e ao meio está Jesus Cristo, que é o novo homem, né? O homem redimido. Outro ponto que a gente pode pensar aqui, ainda agora explorando um pouco o livro do Mathieu Pajot, tá? Ele fala um pouquinho sobre Gênesis, sobre o sopro e tal. Um outro ponto que ele traz é o céu e a terra também aparece, por exemplo, por meio de Moisés. A gente vai falar bastante de Moisés posteriormente, quando a gente falar do livro de São Gregório de Nissa. Mas o que faz Moisés? Ele lidera um povo, ou seja, a gente está falando de massa, né? De um povo que precisa de um líder, e Moisés é esse líder, em direção a uma terra prometida. Ou seja, ele segue certas direções espirituais, que em última análise vem do próprio Deus, para que o povo eleito, o povo de Israel, saia de seu cativeiro no Egito, tá? Não vou falar tanto disso, porque no livro de São Gregório de Nissa a gente vai tratar. Mas o Egito é visto como a terra do erro, a terra do engano, né? Esse é o sentido simbólico do Egito nas Escrituras. Provavelmente, o Mathieu Pajot não fala desse livro aqui, mas existem relatos, ou existem, enfim, o próprio René Guénon vai tratar disso, muitos outros autores vão tratar disso, do Egito como uma terra que um dia viu provavelmente uma espiritualidade autêntica, mas essa espiritualidade degenerou, né? Caiu em âmbitos mais baixos e se transformou em uma outra coisa e tal, e era esse o cenário aparentemente do Egito na época em que foi escrito em que foram escritos os livros do Antigo Testamento, né? Notadamente aí o Êxodo, né? Do livro bíblico que narra justamente essa fuga do Egito sob a liderança de Moisés. Enfim, Moisés então leva esse povo, essa massa, essa terra a uma nova situação. E existe um outro elemento simbólico muito forte aqui, que se trata de uma forma de moldar este povo, né? Como esse povo, essa massa, vai passar a se portar a partir do momento em que está liberta da escravidão. Então, a gente está falando aqui de um povo que entregue a si mesma, ou seja, entregue ao Egito, ao reino dissociado de Deus. Naturalmente esse povo vai se entregar às paixões, né? Que é o que resta ao ser humano dissociado de Deus. Então, são as paixões da carne, são as paixões da terra, são as paixões dos instintos, são as paixões da busca de autogratificação, etc. Quando Moisés se propõe a libertar este povo, seguindo as ordens de Deus, o que ele faz também, após, enfim, alguns eventos, ele se eleva, ele sobe, e no alto de um monte ele recebe de Deus as tábuas da lei. Ou seja, do céu se concretiza em pedra, né? Mas já é uma união aqui entre céu e terra, tábuas que dizem àquele povo como ele deve se portar, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. E nos mandamentos, obviamente, são mandamentos morais, e são mandamentos ainda além da pura moralidade, são mandamentos que podem ser amplificados, podem ser também interpretados eles próprios de forma simbólica, sem nunca negar o caráter moral, que eles também obviamente carregam por serem mandamentos de lei. Então essa concretização dos mandamentos, que são mandamentos celestes, em pedra, significa uma união obviamente entre céu e terra. Não é mais uma pedra bruta, uma pedra sem conteúdo, uma pedra que simplesmente segue o curso da natureza, no sentido mais baixo da coisa, né? Uma pedra simplesmente inerte, mas sim uma pedra em que se expressa a lei divina, em que a lei divina ela é materializada e ela se torna compreensível ao ser humano, e essa é a função
né, nesse sentido a função de Moisés. Ele funciona como um intermediário, como uma ponte entre Deus e o povo que ele quer libertar, entre céu e terra, e o instrumento para isso são as leis divinas que, de repente, são corporificadas na pedra. Então percebam como, quando Mathieu Pajot fala que a função do céu, ou a função do homem como intermediário, é trazer o céu para baixo e elevar a terra para cima, é incorporar o céu e elevar a terra, é justamente isso que Moisés faz por meio da tábua dos 10 mandamentos, por meio dessa pedra, desse símbolo gigantesco de uma matéria absolutamente pesada e ao mesmo tempo que traz nela um sentido espiritual profundo. Então isso é uma união entre céu e terra, e é a partir dessa união, enfim, é com base nessa união que o povo de Israel vai ser de fato, enfim, mais coisas acontecem, né? A gente vai tratar um pouquinho disso no próximo não, acho que provavelmente 2 aulas para frente, mas o povo de Israel sai então do cativeiro egípcio, que é esse cativeiro dos sentidos, cativeiro das paixões, cativeiro das inclinações mais baixas do ser humano, em direção a uma terra prometida, né? Uma terra que está além do Mar Vermelho, além de dualidades em conflito, é uma terra efetivamente prometida, paradisíaca, com tudo que isso implica. Mas uma questão importante que eu deixei aqui anotada é a seguinte: se a gente pensar em aplicações um pouco mais concretas dessa ideia de união entre céu e terra, o que é, isso não está no livro do Pajot, mas eu vou fazer alguns comentários adicionais. A vida religiosa, ela pode ser vista justamente a partir dessa união desses polos dicotômicos. O que isso significa na prática? E esse é um ponto que me parece muito importante, tá, para a vida religiosa, porque muita confusão é possível, tá? A vida religiosa, em última análise, é uma jornada enorme de submissão, a gente pode colocar assim, de submissão da própria vontade à vontade de Deus. Então, como a gente já tratou diversas vezes aqui, é uma jornada que implica uma morte, né? Uma morte do nosso ego cotidiano e tal. Ao mesmo tempo, a gente pode encarar essa jornada como a gente pode, obviamente, né, usar o simbolismo dessa morte e renascimento, mas talvez mais correto, mais preciso, não seja exatamente isso, porque isso pode levar a algumas conclusões equivocadas. A gente pode pensar, talvez de forma melhor, numa elevação do nosso eu cotidiano para um outro patamar. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: na jornada espiritual de cada um, pode existir uma tendência, principalmente para aqueles que tendem a um mergulho mais profundo, talvez, nas coisas, um radicalismo, que tem seu lado positivo, mas essa tendência também tem um risco, que é o risco de efetivamente abandonar as coisas que são importantes, que foram importantes, que nos constituem. Quando a gente pensa em morte do ego, a gente pode ser tentado a ir por esse caminho. Então abandonar tudo que a gente tinha, abandonar tudo que a gente foi, achar que tudo foi um grande erro e que é necessário que haja uma conversão absolutamente completa e uma nova pessoa deve surgir a partir de agora, que não tem nada a ver com a pessoa anterior. E quando a gente olha na prática, né, a gente, por exemplo, me parece claro que nos últimos talvez 10 anos, por aí, a gente tem visto uma onda de conversões, né, no Brasil, até no mundo. E às vezes pessoas muito mundanas, de repente, acontece de fato. Começam a ler algumas coisas, vira uma chave, elas abandonam as coisas anteriores e se voltam para uma jornada que se pretende espiritual, abandonando radicalmente o mundo anterior. Isso, obviamente, tem uma série de consequências psicológicas que são problemáticas, tá? É muito complicado se abandonar simplesmente uma coisa sem ter a firmeza suficiente daquilo que você coloca no lugar, né? Um monge, por exemplo, que renuncia ao mundo para viver uma vida monástica, direcionada completamente a Deus, para que ele tome essa decisão, são necessários anos e anos e anos, né? E mosteiros, quando a gente lê a vida dos santos, mosteiros, eles têm uma característica muito, muito marcante de recusar o aspirante, de recusar novamente. O aspirante tem que se mostrar realmente, enfim, desejoso daquela vida
que implica assim uma ruptura. Agora, de forma muito mais comum, muito mais geral, o que a gente faz é a gente carrega as nossas bagagens, né? E me parece que essa imagem faz muito mais sentido. A elevação do ego que se passa a ser iluminado pela vida espiritual, ou seja, ao céu que se eleva e é, vamos dizer, redimensionado, aos poucos reconfigurado à luz do sentido espiritual que vem de cima, esse sentido espiritual mais elevado e mais profundo. Então, uma elevação paulatina. O próprio São Gregório de Nissa, no livro dele sobre Moisés, ele deixa isso claro. Ali, eu não vou explorar os símbolos especificamente aqui, isso a gente deixa para depois, mas há ali uma declaração, não é só uma sugestão não, uma declaração expressa de São Gregório de Nissa, dizendo que há certos conhecimentos do mundo egípcio, ou seja, do mundo distante da religião, em que o laço com Deus, essa união foi rompida, mas ainda assim, há conhecimentos puramente humanos que são muito valiosos, que são extremamente úteis. E ele faz algumas analogias aí, ou ele exemplifica falando da filosofia grega, por exemplo. Existem elementos, e isso é muito, a gente sabe, né, a tradição cristã enfatiza isso, existem conhecimentos de Platão, de Aristóteles, etc., que jamais foram simplesmente desprezados pelo cristianismo, mas foram incorporados e elevados. E na jornada espiritual, na jornada religiosa de cada um, o convite me parece esse, né? Não negar o passado de forma nenhuma, mas honrar o passado, elevando esse passado, elevando a nossa história, elevando aquilo que nos constitui a um novo patamar, né? Um outro nível, mas sempre nesse movimento calmo, né? Nesse movimento tranquilo, esse movimento que não avesso a uma ruptura que no longo prazo tende a ser problemática, tá? Tende a trazer questões psicoemocionais sérias e muitas vezes acaba sendo absolutamente contraproducente, né? Não é raro a gente ler relatos de gente que vivia no mundo, né? No mundo assim, no sentido brutal da coisa, e de repente se converte, passa alguns anos imaginando, né? Imaginando que a própria conversão é firme, e de repente começa a se sentir preso naquele novo mundo de convertido, entre aspas, e a única coisa que vai querer é libertação, né? Libertação aí no sentido de rompimento com a moral religiosa, rompimento com essas coisas que parecem só aprisionar e a volta à liberdade anterior, né? A volta àquela vida antiga. E obviamente isso não se sustenta, né? Nessa onda, como a gente segue testemunhando uma onda de conversão que se mistura com política, com a ascensão de uma direita pretensamente cristã e um monte de influencer no YouTube vendendo curso e não sei o que. Existem muitos jovens que estão indo nessa direção, mesmo pessoas mais velhas, e com base nessa ânsia radical de conversão, às vezes começam a realmente, né, constituir família e tudo mais, sem essa sutileza, né, sem essa ciência de que as coisas não são tão fáceis, né? E que essa elevação da matéria, essa união entre céu e terra, ela se dá por meio de um longo processo. As coisas não são simples e há necessidades, há bagagens que a gente carrega que não, a gente simplesmente, primeiro, nem que a gente tentar, a gente não consegue se desfazer simplesmente dessas bagagens. Em segundo lugar, há elementos nessas bagagens que são valiosos e que podem enriquecer até a própria religião institucional, né? Também, infelizmente, parece que isso tem acontecido aos poucos, né? Muita coisa tem sido trazida por esses novos convertidos, iluminando aspectos da própria tradição que talvez tenham sido negligenciados e que, às vezes, vão se esconder em outros lugares, vão se esconder em outras vivências que talvez algumas pessoas tiveram e quando elas chegam numa religião institucional percebem elementos faltantes, enfim. Então esse é mais um elemento importante. A vida religiosa me parece ser, em última análise, ela parece corresponder ao que, por exemplo, na filosofia clássica se chama de metaxi, que é essa ideia justamente do meio do caminho, esse meio termo entre céu e terra. Esse termo metaxi foi muito explorado, por exemplo, pelo Eric Voegelin, né? Pelo esse erudito filósofo, historiador,
filósofo da consciência, né, que tem uma obra absolutamente enciclopédica, abarcando diversas civilizações e como essas civilizações correspondem à ordem suprema do universo. E para falar do grau de correspondência de cada civilização à ordem, né, do universo, ele usa justamente esse conceito para indicar que a civilização, de modo geral, e o ser humano, de modo particular, eles têm como meta se posicionar justamente nesse meio termo, ou seja, nem voar demais e nem descer demais, nem desprezar as coisas terrenas e nem, obviamente, também desprezar as coisas celestes, mas sim encontrar um ponto de equilíbrio. A jornada religiosa, então, deve trabalhar com a matéria, né? O céu deve elevar a terra, e a terra, na nossa própria história, é, em boa medida, o nosso eu comum. É o nosso eu, o nosso ego, é a nossa história. Né? São as nossas lembranças, são as nossas vivências, são as nossas bagagens psíquicas, emocionais, são aquelas coisas que a gente carrega e que a gente deve honrar. Não para reproduzir, não para cair nos erros passados, mas, ao mesmo tempo, sem desprezar, como se eles não tivessem acontecido. E isso tem a ver com saúde psíquica, tá? E a saúde psíquica é essencial para a jornada religiosa. Então, não é simplesmente uma morte, né, como a gente pode, mais uma vez, dizer. Claro que a gente pode simbolizar como morte, mas a gente deve compreender que essa morte não significa esse abandono absolutamente radical e imediato por pessoas não preparadas para isso. Porque senão a gente cai naquele erro de Ícaro, por exemplo, que, né, no simbolismo, o Ícaro é aquela pessoa que, mesmo advertido pelo seu pai, ele, em vez de se manter num nível intermediário, no seu voo, né, com as suas asas, e asas são um instrumento poderoso, em vez de se manter num nível intermediário, entre o céu e a terra, ele se eleva demais, ele cai nessa tentação da elevação excessiva. E é isso que causa a tragédia, né, na mitologia. É curioso, estou falando isso, estou me lembrando. Tem uma autora junguiana, Marie-Louise von Franz, ela tem um livro chamado Puer Aeternus, que é o livro sobre... Puer Aeternus é o arquétipo, né, a figura universal, a gente pode dizer, do eterno jovem, do eterno rapaz, do eterno adolescente, daquele homem que é sonhador, que se eleva, né, por meio da arte, por meio da literatura, por meio da beleza, por meio da poesia, por meio dos sonhos, até por meio da própria religião, e se distanciar da terra. E nesse livro, ela analisa é um livro em que ela analisa um outro livro. Ela analisa um livro que certamente vocês conhecem, que é O Pequeno Príncipe. E ela faz, enfim, uma análise simbólica que é muito legal de ler, mas ela fala não só do livro, mas ela analisa o autor do livro, que é o Saint-Exupéry. E o Saint-Exupéry, ela cita como exemplo clássico desse Puer Aeternus, desse grande homem voador, o homem que alça voos espirituais como o próprio Ícaro, porque ele era um piloto de avião. E ele morreu, de fato, sendo um piloto de avião. No livro, O Pequeno Príncipe tem referências a isso e tal, tem uma recusa ao mundo adulto, né, um contato muito próximo com o Pequeno Príncipe, que é uma criança, uma recusa ao crescimento, isso aparece como tema, e um louvor a esses voos, né? E, curiosamente, esses voos, quando excessivos, tendem a levar a finais trágicos. Então, o caminho religioso é um caminho que deve necessariamente passar pela nossa história e passar pelo louvor às coisas terrenas, o que inclui a nossa própria bagagem. Mais uma coisa importante, que tem a ver com tudo isso, e é o último comentário aqui que eu vou fazer antes da gente terminar esse bloco aqui. Realmente tinha muita coisa para fazer, está ficando um pouquinho mais longo, mas acho que não tem problema. Mais um comentário importante. Essa jornada espiritual, essa elevação, ela é uma elevação trabalhosa. Ela é uma elevação que passa, sim, por contatos diretos, talvez, eventualmente, com o mundo celestial e com toda a luminosidade, tá? Esse é um termo que tem a ver com numen, todo o esplendor que esse contato com o espiritual traz, mas ela é fundamentalmente um caminho de uma jornada de cinzas. É uma jornada em que
esse maravilhamento com o espiritual deve ser incorporado, e essa incorporação das coisas maravilhosas é uma incorporação dolorida, é uma incorporação que demanda de fato um mergulho na terra, um mergulho na cinza nas cinzas e um processo árduo de elevação dessa terra, dessas cinzas, de uma maneira que não é fácil, tá? Isso tem muito a ver com a frase do próprio Jesus: toma a tua cruz e me segue. Toma o teu peso, né? Toma essas circunstâncias e assume de fato essas circunstâncias e vive de fato essas circunstâncias, porque é assim que a jornada espiritual se faz, não simplesmente pela elevação. Então, estou dizendo isso porque existe, né, para quem começa a conhecer as coisas do espírito, a gente tem uma tendência a negar o mundo material, a negar, enfim, o próprio eu anterior, as relações anteriores, as pessoas anteriores. A gente muitas vezes parte para uma lógica de rompimento puro e simples, ou isolamento excessivo, etc. Agora, me parece que a própria ideia de união entre céu e terra implica um trabalho árduo. Isso aparece simbolicamente em histórias de meninos que, por exemplo, vão ter que trabalhar na cozinha do rei antes de fato serem admitidos nos aposentos reais, antes de fato encontrarem a donzela, ou dos príncipes que vão ter que enfrentar desafios enormes, em última análise até o próprio dragão. A gente falou um pouco disso, mas agora eu estou falando de novo nessa nova acepção. A gente tem, por exemplo, a história da Cinderela. O nome da Cinderela, Cinder, tem a ver com cinzas, e até que ela seja agraciada com o conhecimento do príncipe, no final o casamento real, ela passa anos e anos e anos e anos e anos vivendo penosamente. Isso aparece em outras histórias bíblicas. A gente tem a história de Isaac, por exemplo, que conhece Rebeca, se apaixona loucamente por ela, mas até que ele consiga de fato tê-la, né, desposá-la, ele trabalha primeiro por 7 anos para o pai de Rebeca. Em vez de casar com a Rebeca, no final das contas o pai entrega a ele a mão da sua outra irmã. Depois ele trabalha mais 7 anos. Então aparece esse número mitológico aí tão importante, 7, mas para demonstrar como esse trabalho é árduo, como esse trabalho demanda de fato um mergulho nas cinzas e uma paciência enorme. A jornada espiritual, quando se diz que ela se dá pela união entre céu e terra, significa que ela se dá assim por um sentido, que é o céu, mas ao mesmo tempo se dá por um trabalho muito longo, um trabalho que é feito de privações, um trabalho que é feito de renúncias, um trabalho que é feito de suor, um trabalho que é feito de sangue, um trabalho que é feito de todas essas coisas das quais a gente naturalmente não gosta, né? Porque, nossa, como seria bom se a espiritualidade fosse aquilo com que os hippies dos anos 60 e 70 sonhavam, né? Simplesmente mergulhar na natureza sem nenhuma exigência moral, sem nenhuma exigência de responsabilidade, sem nenhum trabalho efetivo e talvez com o auxílio de alguma substância alucinógena elevar, né, viver de uma elevação constante em direção a Deus. Obviamente isso não se sustenta e não é disso que se trata esse casamento entre céu e terra. Último ponto para a gente fazer o gancho para a próxima aula é o seguinte: essa união entre céu e terra, ela, já falei isso um pouquinho, né? Ela é simbolizada por estruturas que ligam o céu e a terra, estruturas que nascem lá embaixo e sobem até o céu. Então, uma árvore é o mais comum, um pilar, uma torre, um alicerce, um templo construído segundo certas orientações celestiais. E dessa união entre céu e terra, quando o céu e a terra se encontram e formam uma determinada realidade ordenada e estável, a gente vai ter por essa união o que o Matteo Pajot vai chamar de espaço. O espaço para ele é essa união entre céu e terra com sentido, com estabilidade e com uma certa rigidez. Tá? Isso é o que configura a união entre céu e terra, é esse espaço.
Então aqui já estou introduzindo um pouquinho da próxima aula. E por outro lado, quando o céu e a terra não mais se unem, quando há uma dissociação e as coisas parecem confusas, né? Com tudo que isso implica. Às vezes isso é bom, tá? Às vezes isso é uma renovação necessária, e às vezes é trágico, às vezes é só o caos. Quando essa falta de encaixe acontece, quando as coisas começam a seguir uma lógica do fluxo, da mudança incessante, buscando um novo acoplamento, mas ainda sem conseguir, a gente está na lógica do que o Matthieu Pajot vai chamar de tempo. Tá? Tempo não como a gente entende hoje, não como uma sucessão de minutos, né? Uma sucessão cronológica de minutos, mas sim como uma palavra que faz referência às mudanças, ao fluxo da vida. Tá bom, mas isso já é assunto para a próxima. Então é isso, gente. Acho que esses eram alguns pontos importantes e acho que agora sim a gente pode encerrar as minhas considerações sobre o céu e a terra. Tá bom? Obrigado e até a próxima.